Estamos de volta, 12h15, com informações da prisão do ex-governador Sérgio Cabral. A gente continua acompanhando, ele foi preso pela Operação Lava Jato logo cedo, né? Hoje o nosso produtor Mohamed Said teve acesso aos documentos da investigação e também a decisão do juiz Marcelo Bretas, que decretou a prisão preventiva de Sérgio Cabral. Nessa decisão, Cabral é apontado como líder de uma estrutura criminosa. De acordo com a decisão do juiz federal Marcelo Bretas, a investigação foi instaurada pelo Ministério Público Federal a partir dos acordos de delação premiada com executivos e funcionários da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. Na decisão que possibilitou a prisão preventiva de Cabral, o juiz diz que as investigações do Ministério Público Federal apontam Sérgio Cabral como líder do esquema de corrupção engendrado no âmbito do governo do Estado. Seriam 4 núcleos de operação: o econômico, formado pelas empreiteiras; o administrativo, composto por gestores públicos do Estado que solicitavam e recebiam as propinas das empresas; o financeiro operacional, que lavavam o dinheiro; e o político, integrado, nas palavras do juiz, pelo líder da organização criminosa Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho. A decisão do MPF ainda diz que desde que Cabral assumiu o governo foi encetado um esquema de fraude em licitação e cartel, envolvendo grandes obras públicas de construção civil, além de pagamentos de propinas regulares por empreiteiras. E que, para ocultar os pagamentos feitos em dinheiro vivo, as empreiteiras dispunham de um caixa 2, abastecidos por notas frias de empresas de fachada. Segundo o MPF, a quantia gerada em caixa 2 e que veio das propinas das empreiteiras para agentes públicos como Sérgio Cabral chegou a mais de 176 milhões de reais entre os anos de 2008 e 2013. A partir do depoimento do ex-presidente da Andrade Gutierrez, Rogério Nora, o Ministério Público Federal relatou que foram pagas propinas a representantes do Estado do Rio em razão das obras do Maracanã, entre outras, como as do projeto de aceleração do crescimento nas comunidades da Rocinha, Alemão e Manguinhos e a construção do Arco Metropolitano. Ainda segundo o ex-presidente da empreiteira, era o próprio Cabral quem esclareceu como se daria o recolhimento periódico das propinas. No esquema, Cabral indicava que o pagamento deveria ser tratado em nível operacional com Wilson Carlos, então secretário de governo, e que quem receberia o dinheiro em espécie seria Carlos Miranda, que não integrava os quadros estaduais, sendo um operador da organização. Em relação ao Maracanã, os colaboradores da Andrade Gutierrez relataram ao MPF que Cabral pediu 5% do valor da obra para que Andrade Gutierrez participasse do consórcio construtor. Como a empreiteira não conseguiu pagar a propina de imediato, começou a repassar uma mesada a Sérgio Cabral entre os anos de 2010 e 2011, no valor de cerca de R$300 mil mensais, um adiantamento dos 5% acertados anteriormente. O dinheiro era pago em espécie. Segundo o despacho do juiz federal Marcelo Bretas, com base na investigação do MPF, o dinheiro saía da diretoria financeira da Andrade Gutierrez e era entregue a Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral, valor acertado com Wilson Carlos, que, segundo os autos, falava em nome do ex-governador. As investigações também apontam o recebimento de propina via Carioca Engenharia. São pagamentos milionários, em dinheiro, a vários investigados na execução de obras públicas, favorecendo especialmente o então governador Sérgio Cabral. A empreiteira, por meio de diretores, contou ao Ministério Público Federal que pagou a partir de 2008 mesadas de R$200 mil vindos do Caixa 2 da empresa, entre 2011 e 2014, no seu segundo mandato, elevando a quantia para R$500 mil mensais. Nas contas da empresa, em depoimento ao MPF, a quantia paga a Sérgio Cabral gira em torno de R$28 milhões. No despacho, o juiz diz que Cabral, assim que saiu do governo, passou a atuar ativamente em atividades ilícitas de branqueamento de capitais, ou seja, lavando dinheiro. E que a partir da criação de sua empresa, a Objetiva Gestão e Comunicação Estratégica Limitada, Cabral criava contratos falsos para legitimar ingressos de recursos a seu patrimônio, típica lavagem de dinheiro.
Ele cita como exemplo um contrato entre a empresa de Cabral e uma chamada Criações Opção, onde eram transferidos mensalmente cerca de R$60 mil. Em notas emitidas, o MPF diz que não há nenhuma descrição de serviços prestados, como local, hora, etc., o que indica, segundo o MPF, contrato de fachada utilizado para ocultar eventual origem ilícita dos proveitos disfarçados de pagamentos por serviços. No processo, os nomes de Carlos Miranda e Carlos Bezerra, presos na operação de hoje, são apontados como os recebedores de propina. Bezerra é tido como um dos responsáveis pela distribuição do dinheiro da propina. Com base em alguns documentos apreendidos em outras fases da investigação, o MPF cita repasses a familiares de Cabral. Por exemplo, depósito de R$6 mil para Regina Cabral, tia do ex-governador. R$ 1.760 para Adriana Anselmo, mulher dele. E o pagamento de R$ 1.070 para bancar o cachorro-quente da festa de aniversário de Mateus, filho de Cabral com Adriana. Outras transferências de Carlos Bezerra também estão sendo investigadas, como a entrega de US$10 mil a Magali Cabral, mãe do ex-governador, €10 mil para sua ex-mulher, Suzana Neves, e mais R$30 mil para Adriana Anselmo. Cabral, segundo o MPF, também estaria recebendo benefícios financeiros de forma dissimulada, em aparente sinal de lavagem de dinheiro, ficando caracterizado como o líder do esquema. Por exemplo, o uso de um escritório na Avenida Ataúfo de Paiva, no Leblon. Paulo Fernando Magalhães Pinto, ex-assessor de Cabral, alugou o imóvel por R$42 mil em junho de 2014. De acordo com as investigações, o referido escritório não era de fato usado por Paulo Fernando, e sim por Cabral, por meio da empresa Objetiva Gestão e Comunicação Estratégica. Em e-mail encontrado pelos investigadores, a assessora de Cabral, Luciana Rodrigues, diz que a sala foi cedida gratuitamente para o uso da Objetiva, empresa de Cabral, o que representaria, para o MPF, vantagem financeira de mais de R$1 milhão. Outra situação relatada pelo MPF e citada na decisão do juiz Marcelo Bretas diz respeito a uma lancha de nome Manhattan Rio, guardada no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, onde Cabral tem uma casa. Segundo as investigações, a lancha, apesar de registrada em nome de MPG Participações, empresa de Paulo Fernando Magalhães, pertenceria de fato ao ex-governador. Além da lancha, um helicóptero de prefixo PPMOE, também no nome da MPG, seria de posse real de Sérgio Cabral. O juiz diz ainda que mostram ser coerente a suspeita formulada pelo MPF, citando a utilização de Paulo Fernando Magalhães como laranja de Sérgio Cabral, e que ambos estariam em flagrante situação de lavagem e ocultação de ativos. O juiz termina o relatório sobre o mandado de prisão de Sérgio Cabral, reafirmando que as provas trazidas nos autos mostram a gravidade da prática criminosa liderada por pessoa no exercício do cargo de chefe do Poder Executivo do Estado do Rio. Bom, estamos aqui com o Edmilson. A gente viu nessa decisão, né, Edmilson, exatamente um pouco da movimentação aí que está na investigação. Dá para a gente ver claramente, primeiro, o seguinte: vantagens indevidas, propina. Depois, com essa propina, você começa a lavar esse dinheiro, aí a compra de carros, joias, objetos lanchas, de luxo, helicópteros. Depois você tem que ter uma conta para isso, e aí vem a consultoria e consultorias fictícias para ocultar todo esse patrimônio. Nosso Globocop continua no ar com Mônica Teixeira sobrevoando a sede da Polícia Federal. Expectativa por aí, Mônica. Pois é, Vandrei, já faz cerca de 5 horas que o ex-governador Sérgio Cabral está aqui na sede da Polícia Federal. A expectativa é que o ex-governador seja levado a qualquer momento para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito e depois, então, encaminhado para um presídio em Bangu. É um dia de muito movimento aqui na sede da Polícia Federal. Os agentes hoje cumpriram 10 mandados de prisão. Essa foi uma operação conjunta entre o Ministério Público Federal, as frentes da Operação Lava Jato de Curitiba e do Rio, a Polícia Federal e a Receita Federal. 230 agentes ao todo participaram dessa operação. Eles deixaram a sede da Polícia Federal hoje por volta de 5 horas da manhã e lá pelas 7 horas da manhã
o ex-governador Sérgio Cabral foi preso em casa, no apartamento onde ele mora, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, Cabral era o chefe, de uma organização criminosa que recebia propina de empreiteiros para a execução de obras públicas. Os investigadores também dizem que Cabral recebia mesadas das empreiteiras. Essas investigações começaram em julho desse ano, com base nos depoimentos de executivos das empreiteiras Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. Agora a gente conversa com o Elter Duarte, que está lá na porta da Polícia Federal. Elter. Oi, Mônica, é isso mesmo. Bom, você está em cima, você deve estar acompanhando a imagem aqui embaixo também. Olha só, a prisão do ex-governador Sérgio Cabral atraiu muitos curiosos aqui para a porta da Polícia Federal. E a gente tem até 2 índios ali na frente, bem na entrada, bem no lugar por onde passam os presos, protestando aí contra esse esquema de corrupção do governo do estado. Mas agora eu tenho uma nova informação sobre o Luiz Paulo Reis, que é uma das 10 pessoas que tiveram a prisão decretada pela Justiça Federal. O Luiz Paulo Reis se entregou na sede da Polícia Federal em Volta Redonda. Ele trabalhou no gabinete do Hudson Braga, ex-secretário de Obras, e que também foi preso hoje. Ainda falta prender dessas 10 pessoas, falta o Paulo Fernando Magalhães Pinto. Uma outra informação sobre o Wilson Carlos, secretário de governo nos 2 governos de Cabral. Ele teve a prisão temporária decretada em Curitiba, prisão de 5 dias com mais 5, então ele sai daqui, vai para Curitiba, depois de cumprir essa prisão lá, ele volta para o Rio, porque ele teve a prisão preventiva sem prazo decretada aqui no Rio. Bom, a gente vai acompanhar agora um outro trecho. A gente tem um carro aqui saindo, mas não é com o ex-governador. A gente vai acompanhar agora um outro trecho da entrevista coletiva dos procuradores do Ministério Público, em que eles afirmam que o ex-governador Sérgio Cabral ganhava uma mesada de corrupção, de propina com as empreiteiras que participavam do esquema. Vamos ver. Esses pagamentos ocorreram entre 2007 e 2014, durante os 2 mandatos do governo de Sérgio Cabral. Em relação a Andrade Gutierrez, foi afirmado que havia um pagamento de uma mesada de R$350 mil, isso foi pago por pelo menos 1 ano. Em relação à Carioca Engenharia, houve pagamento de mesada de R$200 mil no primeiro mandato, e no segundo mandato de Sérgio Cabral essa mesada subiu para R$500 mil por mês, de forma que a investigação ela comprova ou ela aponta um pagamento de propina pela Andrade Gutierrez de pelo menos R$7,7 milhões e pela Carioca Engenharia de pelo menos R$32,5 milhões. Foram vários crimes de corrupção seriados e lavagem de ativos também de forma profissional, com pagamentos de bens e serviços com valores de propina em momentos recentes ainda. Por exemplo, até 2015, pelo menos, a identificação desses pagamentos e também uma em 2016. Há necessidade de recuperação do produto do crime e o saldo de propina a receber constante da planilha da Andrade Gutierrez. Esse conjunto de fatores de risco, aliado à forte influência do representado, tornam necessária a prisão preventiva para prevenir a prática de novos delitos e recuperação do produto do crime. Edmilson Ávila aqui com detalhes das principais obras, que foram usadas para desvio dessa propina, Edmilson. Isso que todo mundo vai lembrar, Obra do Maracanã, Parque das Favelas e também o Arco Metropolitano. Obras que demoraram, tiveram vários aditivos. Vamos até Volta Redonda. O Elter Duarte falou há pouco aí sobre a prisão de Luiz Paulo Reis. Ele era assessor do então secretário de Obras, Hudson Bragas. A gente vai com o Adson Ramos lá em Volta Redonda falando sobre essa prisão agora há pouco. Adson, com você. Pois é, boa tarde a todos. Luiz Paulo Reis acabou de se entregar na sede da Polícia Federal aqui em Volta Redonda. Os agentes chegaram a ir até a casa dele, ele não estava, mas agora, no fim da manhã, ele decidiu se entregar. Luiz Paulo Reis trabalhou no gabinete de Hudson Braga quando ele era secretário estadual de obras. Ainda, de acordo com as investigações, ele seria sócio de Hudson em diversos empreendimentos imobiliários e seria o operador financeiro desse esquema. Além disso, além desse mandado de prisão preventiva
preventiva, a Justiça Federal expediu outros 2 mandados de prisão preventiva para moradores aqui de Volta Redonda. Um contra José Orlando Rabelo, que foi chefe de gabinete de Hudson Braga, quando ele estava na Secretaria Estadual de Obras, e também contra o próprio Hudson, que não estava em casa. Além disso, os agentes também cumpriram outros 2 mandados de busca e apreensão em outros 2 endereços aqui de Volta Redonda. A gente segue acompanhando toda essa movimentação. Vandrei. Tá aí o Adson Ramos, direto de Volta Redonda, lembrando pra gente, né, Edmilson Ávila, que as prisões são feitas em várias outras cidades, além também aqui da capital. Nós temos... São 5 cidades. 5 municípios. Vamos agora com Tatiana Nascimento. Tatiana continua lá no IML, para onde devem ser levados os presos nessa operação. Pelo menos a expectativa é essa, né, Tatiana? Exatamente, Vandrei. É grande a expectativa, porque já foi definido que o ex-governador Sérgio Cabral vai ser levado para um dos presídios de Bangu, mas antes ele tem que passar aqui no IML para fazer o exame de corpo de delito. Como preso, ele não vai entrar por aquela porta da frente, não. O carro passa por aqui, mas ele entra por um acesso lateral, um corredor lateral, e entra na parte de trás do IML. A informação é que esse é um exame que costuma ser rápido, simplesmente para checar que o preso está sendo transferido sem nenhum machucado, sem nenhuma lesão aparente. E a gente vai ficar aqui aguardando, Vandrei. Obrigado, Tatiana, pelas informações. Tatiana, direto do IML, trazendo as informações para a gente. Isso deve sair do IML direto para Bangu, Vandrei. Então não volta mais para a Polícia Federal. Então esse é o caminho que deve ser traçado agora.